vida, né? Começando mais uma semana, reunidas aqui nesse domingo, aí, 9h05, em torno do Evangelho, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E abri aqui, ele nos mandou uma mensagenzinha antes, né? Então, eu abri aqui no livro, Sementes de Felicidade, é esse aqui, Lorival Lopes. Viu? Eu gosto dele, são umas mensagens pequenas, mas eu gosto. Então, olha o que Jesus manda para nós. Doutor Bezerra também já está aqui, viu, meu amiguinho? Eu falo que é meu paizinho, que tem paciência comigo, viu? Não, ele tem. Então, mensagem 172 desse livro, Lorival Lopes. Crie a firmeza interior. Não se abale com os acontecimentos. Fique acima dos problemas. Desenvolva pensamentos resistentes. Convença-se de que os problemas existem para o seu aperfeiçoamento e que todos são resolvidos por você de uma forma ou de outra. Acredite no poder que Deus colocou dentro de você. Essa é a chave que abre as portas do êxito. Daí vem a firmeza. Uma firmeza maior nasce da sua perfeita compreensão de que Deus é amor puro. O pensamento positivo é garantia de saúde. À medida que você pensa forte, ondas de saúde agem pelo corpo afora e regularizam células e órgãos. Olha, isso foi falado também no domingo passado, durante o Evangelho. Deb tocou nesse cuidado, né? Com a nossa saúde, olha aí. O pensamento tem força real. Não pense que isso é uma expressão vã. Afirme-se integralmente sadio, forte, vigoroso. Nenhuma enfermidade pode penetrar no seu corpo. Crer no poder do pensamento positivo é amparar a saúde na força de Deus. Então, mais uma vez aqui, né, essa chamada. Vamos cuidar da nossa saúde física, claro, procurando os médicos, né, que eles estão aqui na Terra para isso, pedindo a orientação dos médicos do astral superior, para que eles orientem até os nossos médicos aqui, mas que nos orientem, nos dê força, nos dê impulso para cuidar dessa saúde física, mental e espiritual. Então, está aqui o recado, né? Criar a firmeza interior e desenvolver pensamentos resistentes. Porque muitas vezes, aquela hora que não pode, a hora do nosso descanso, é a hora que você coloca sua cabeça no travesseiro, aí vem os pensamentos, né? Os pensamentos contrários. Cada um tem os seus, né, gente? Não adianta. Porque o ataque vem. E nós, que estamos aqui nos esclarecendo, que estamos cercados pela espiritualidade amiga, que nos orienta, precisamos fazer a nossa parte. Então, é para mim, viu, gente? Em primeiro lugar, é para mim que veio essa mensagem, viu? Eu estou resistindo, graças a Deus, e melhorando muito. Então, eu quero aqui, junto com vocês, minhas irmãs, irmãos queridos, agradecer. É só gratidão. Através da gratidão, o pensamento positivo nos envolve. Graças a Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está presente, Jesus, nos nossos lares, nesse momento, porque permite que a espiritualidade amiga, querida, os nossos protetores também estejam nos nossos lares nesse momento. Então, nos abençoa, Senhor, nós pedimos,
Eu imploro, nos abençoa para que nós possamos aproveitar muito esse momento que o Senhor nos oferece, de estudo de mais um evangelho, nesse culto de domingo. Graças a Deus, com a oração que o Senhor nos ensina e que nos fortalece. Vamos juntas rezar nesse momento, vibrar na paz, vibrar na saúde, vibrar na cura interior, vibrar no pensamento positivo. Vem, Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo e verdadeiro nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos ofensores, mas ensina-nos também a evitar as ofensas. Não nos deixa, Senhor, cair em novas faltas, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, vosso é o poder, vossa é a glória e a misericórdia para sempre. E nós cremos e agradecemos. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Vibremos, né, pela irmã que está pedindo. Aproveitar que ainda estamos em prece, vamos vibrar para a Sônia Simões, que passou por uma cirurgia, que está hospitalizada em Salvador, que a equipe do Dr. Bezerra, da irmã Dulce, adentre aquele hospital, iluminando, acendendo a tocha da saúde, da paz e do equilíbrio em todo o hospital, chegando até a nossa irmã, estendendo as mãos dadivosas sobre ela, irradiando luz, saúde, equilíbrio, restaurando-lhe, fortalecendo-lhe o ânimo. Abençoa, irmãos queridos, abençoa, Senhor Jesus, essa nossa irmã, que ela tenha uma recuperação rápida, tranquila, e que todos os doentes do hospital sejam atendidos em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dentro da nossa conversa, que aí já é uma conversa, um diálogo, né? Essa mensagem que a gente cuide da saúde, a gente também hoje vai falar das causas atuais das aflições e perpassa também pelo nosso cuidado do corpo físico, né? Do corpo espiritual. Nós temos que ser realmente muito gratos a Deus por termos essa oportunidade de envergar um novo corpo, de estarmos na escola do planeta Terra encarnados, experienciando essas novas oportunidades que o nosso Pai Celestial tem nos concedido, né? E muitas vezes nós buscamos, com o descuido com o corpo, com o descuido com a mente, nós buscamos aflições, criamos novas aflições, né? A gente já sabe que a gente traz aflições, a gente já traz dificuldades de outras experiências, mas há aquelas que são criadas por nós ainda aqui, já nessa experiência terrena, né? A gente sabe que a gente veio para melhorar a nossa situação espiritual, que não está muito bonita. Se estamos aqui encarnados, é porque a gente ainda não andou muito, mas, graças a Deus, nós já caminhamos um pouco em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, já aprendemos algumas coisas. Então, nós vamos refletir sobre as causas atuais das aflições.
É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos da vida são de dois tipos. Se o preferirem, possuem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas possuem causas na vida presente, outras fora dela, né? Foi como a gente já iniciou. Algumas a gente traz de experiências errôneas, equivocadas, do nosso pretérito espiritual, das nossas más vivências, das nossas más escolhas, num passado distante. Mas há também aquelas que são provocadas, causadas, que foram originadas nessa nossa nova experiência aqui na Terra, que são as causas atuais, né, aqui na vida presente. Remontando à origem dos males terrenos, reconheceremos que muitas são consequência natural do caráter e da conduta dos que a padecem. Quantas pessoas sucumbem por suas próprias faltas? Quantas são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? E eu lendo aqui, eu estava lendo o Evangelho ontem, e ao mesmo tempo eu estava com o celular ligado e chegou aquela notícia daqueles irmãos dos 3 médicos, né? Um que vitimou os outros 2, né? Acabou tirando a vida. E pela notícia foi por conta do quê? Da ambição, né? Ambição desenfreada. Nós precisamos ter essa, vamos dizer assim, esse móvel que nos impulsiona para frente, para conquistar uma vida melhor, né? Uma situação econômica mais equilibrada, uma casa mais bonita. Claro, é necessário porque faz parte do nosso progresso, o progresso aqui na vida terrena. Mas, quando a gente perde o equilíbrio e a gente empenha-se nas conquistas dos bens materiais e sempre desejando mais, mais e mais, de olho no que o outro tem, de olho no que o outro conquistou, do que o outro está desenvolvendo, isso é uma ambição desmedida. É a ambição que desequilibra a nós mesmos. E a gente traz, às vezes, esse registro de outras experiências, mas nessa experiência a gente acaba deixando com que ela exploda numa situação, né, em ações tão deliberadamente equivocada, porque é escolha, né? A gente escolhe e vai lá e comete atos tão terríveis como tirar a vida de um irmão por conta da ambição desmedida, né? Outras vezes pela situação do orgulho. A gente, nas nossas relações, Eudson Cardoso, bem-vindo. Muitas vezes, nas nossas experiências, a gente, por se achar superior, por se achar mais inteligente, porque a gente achar que merece mais e que sabe mais, unindo o orgulho e o egoísmo, a gente acaba humilhando o outro, a gente acaba, né, destratando o nosso irmão, criando um círculo energético negativo, muito danoso para nós, e isso vai gerar dores, né? A solidão espiritual, a solidão física, ela parte do nosso processo de orgulho e de egoísmo desmedido, desequilibrado, porque as pessoas não conseguem se aproximar de nós por nossas ações equivocadas. E aí, no hoje, eu já vou colhendo, né, a própria sementeira do agora. Então, às vezes são pequenas coisas que causam em nós. É claro que nós estamos caminhando e, graças a Deus, a gente tem o Evangelho que está sempre puxando a nossa orelhinha, né, dona Vânia? Nos despertando para a responsabilidade dos atos, né? Então,
é importante a gente estar atento para as nossas faltas desse momento. Eu conto a experiência aqui, porque eu, pelo menos, eu não posso falar da vida do outro, da experiência do outro, só posso citar o que eu fiz, né? A gente estuda o Evangelho, a gente vê nas experiências, buscando se melhorar, e às vezes a gente se pega em situação que a gente se envergonha da gente mesmo. Eu sou sempre muito atenta no trânsito, em ter cuidado, não estar criando desordem, tudo. Outro dia desse, eu me envergonhei de mim profundamente. Vinha eu na orla, aqui, né, na orla, na praia aqui, e um rapaz me fechou, tentou passar, e eu estava parada no trânsito, e já há muito tempo a gente ali, um calor insuportável, mas todo mundo estava na mesma situação, né? Ali parado, o trânsito não andava, o cara veio e parou assim, bem na frente. Ah, minha tia, para aí, é por isso que como é que é? Eu preciso desimpedir a passagem. Eu falei, e eu com isso? Você que se meteu aí. Aí ele esbravejou. Quando eu falei, imediatamente poxa vida, não precisava ter dito tudo isso, né? Não precisava ter provocado nada mais. Ele começou a discutir, eu calei minha boca, entrei em prece, envergonhada comigo mesma, e deixei que ele me ultrapassasse tranquilamente e seguimos adiante. E eu fiquei analisando, e quando eu li isso aqui de novo, eu fiquei, meu Deus, como que, por mais que a gente vigia, a gente ainda comete, né, os deslizes tão pequenininhos, mas que poderia desencadear algo mais sério, né? Se eu imediatamente não tivesse acordado, calado minha boca, primeiro eu não criaria nele mais desarmonia, porque ele já não estava harmonizado. E, por minha vez, eu deveria estar harmonizada naquele processo ali, porque todo mundo estava na mesma situação de trânsito parado, de calor, de inquietação, querendo ir, querendo sair daquela situação. Era só ter um pouco mais de paciência. E são coisinhas, que se eu tivesse, né, levado a discussão, quem sabe o que poderia desencadear mais tarde, né? Por que muitas vezes no trânsito um sai do carro, dá um tiro no outro, ou pega e bate, né? Promove uma desarmonia muito maior. Por falta de vigilância, porque a gente, às vezes, se acha no direito de estar, porque está ali, e acha no direito de que tem que ser do seu jeito, e a gente vai, com pequenas ações, com pequenas situações, a gente vai se comprometendo, podendo criar um processo muito pior do que aquela simples coisinha que está ocorrendo ali. Então, essas causas, esses males, né, essas desarmonias que a gente vai criando para a gente, primeiro começa dos pequenos, e nem sempre a gente traz lá de trás. É simplesmente a falta de realmente vigiar e a consciência de que eu ainda não estou equilibrado o suficiente para enfrentar determinadas situações. Então, requer o quê? Maior vigilância. Mas, graças a Deus, o susto desperta, né? A gente leva um tropeção assim, bate o pé numa pedra de todo o tamanho e a gente acorda. Então, vamos lá. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes por serem cálculos de interesse ou vaidade em que o coração de nada participou? Quantos desentendimentos e funestas disputas poderiam ser evitadas com maior moderação e menos suscetibilidade? Quantas moléstias e enfermidades resultam de intemperança e excessos de todos os gêneros?
Aí a gente vai observar muitas vezes, a gente começa com a dorzinha de cabeça, essa dor de cabeça vai aumentando, né? Aí o corpo começa a adoecer também, porque ele vai reagir a essa dor de cabeça, e a gente não observou o que foi que causou em mim essa dor de cabeça. Muitas vezes é um pavio curto, você estoura numa discussão, numa briga, ou você acentua um ressentimento que você já traz. Muitas vezes você busca você encontra nas suas experiências diárias oportunidades de crescimento e você, na verdade, não aproveita, aí o corpo adoece. Quando a gente explode de uma discussão dentro do lar, nós somos os primeiros a sentir o efeito, né? Porque a gente desequilibra o corpo físico, a casa mental, e aí tudo vai se desarmonizando, como um bocado de dominózinho enfileirado, que você dá um leve empurrão, cai uma peça que vai derrubando as outras peças. Por quê? Porque nós não temos ainda a gente ainda se deixa ir pelas nossas emoções imediatas, é a tal suscetibilidade, né? Somos sensíveis demais, aí qualquer coisa gera em nós um desequilíbrio maior. E aí ele fala quantas uniões infelizes, né? E a gente observa casamentos que duram uma semana, um mês, um ano, quantos casamentos que ainda seguem unidos dentro do lar, mas separados em espírito e em mente, porque se odeiam, porque têm ressentimentos que cresceram mais do que a oportunidade de se harmonizar. Isso é o quê? É como o Evangelho fala aqui, não é um casamento em busca de evolução, porque não é que a gente casa, que a gente encontra os nossos parceiros e parceiras como almas afins. O Evangelho já nos disse, né, que, na verdade, tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos, há mais casamentos, uniões, por responsabilidade, por resgate, do que encontro de almas afins, né? E quantos de nós nos atamos em um relacionamento, em um casamento, em uma união, por interesse monetário, interesse porque é bonito, porque vai me favorecer em algumas coisas, sem estar envolvido em nenhum sentimento afetivo, né? Digamos assim, meu companheiro pode não ser minha alma afim, mas ele é o companheiro que foi escolhido por um sentimento, né? Estamos nós envoltos em um sentimento de respeito, de amor dentro do nosso padrão, porque evolutivamente não temos ainda o amor puro, ainda é um amor dentro da nossa condição espiritual. Os dois buscam olhar na mesma direção, a evolução espiritual, contribuir com a evolução, com o melhoramento do outro. Essas relações são as relações que nós devemos buscar. São dentro delas que a gente pauta a nossa evolução espiritual enquanto casal. Mas quando a gente busca um relacionamento por outros interesses, nós vamos ver como fica, né? Aí a gente, depois de uma semana, vamos dizer assim, acorda do encantamento, acorda até rápido demais, e aí percebe que cometeu uma asneira. Alguns têm coragem de se descompromissarem, digamos assim, cada um seguir seu caminho, mas outros ficam ali dentro daquela relação e não oportunizam o crescimento espiritual. Muito pelo contrário, ferem um ao outro cada vez mais, afundam-se cada vez mais no compromisso que eles acabaram matando dentro dessa própria encarnação, né? Porque a gente tem que estar atento.
A gente sabe que a gente veio aqui para evoluir. Nós viemos aqui nessa experiência para nos tornarmos seres melhores. E quem faz as escolhas somos nós mesmos. Eu escolho por onde eu caminhar, eu escolho como eu vivo cada experiência, eu escolho como eu desenvolvo a vida ao meu derredor. Sou eu quem escolho. Mas a gente não pode esquecer que a sementeira, se eu faço a escolha, a colheita é minha também, né? Então, a gente tem que buscar, estar sempre atento em todas as experiências. Nessas experiências de relação afetiva, casamento, né? Relacionamento de casamento, como no relacionamento dentro da nossa família. Irmãos, pais, filhos. Eu escolhi, eu pedi, eu implorei para estar nessa família. Eu tenho uma obrigação, eu já sei que eu estou dentro dessa família com uma função, mas hoje, nessa minha experiência, eu posso escolher tornar ela mais suave, buscando aproveitar cada situação para crescer, ou eu posso simplesmente jogar mais, né, desarmonia, e aí eu só vou piorando o que já não é bom. Eu venho com uma função, com um propósito, mas na minha experiência eu faço escolhas equivocadas ainda. Aí as situações só pioram, né? Se a gente tem pais ou filhos ou irmãos que são difíceis, a gente já sabe que a gente trouxe, né, lá de trás. Mas o hoje, como o hoje vai ser vivido, é o meu hoje que vai determinar. São as minhas escolhas no hoje. Como é que eu vou lidar com o meu filho que é difícil? Eu posso continuar na mesma pegada do passado, como eu posso fazer experiências diferentes. No meu hoje, eu escolho que não seja tão difícil. Então, hoje, eu escolho ser mais suave, eu escolho ser mais amena, mais paciente, mais tolerante. É uma escolha do hoje. Para que eu não complique ainda mais essa minha vivência. Para que eu não dificulte mais. Para que eu não traga mais aflição para o que já é difícil. Estarmos aqui já é prova de que a gente vai passar por aflição, mas eu posso tornar mais suave ou não, né? As causas atuais da aflição estão das nossas escolhas do hoje, as nossas experiências do agora. Filho difícil, a gente não fez por merecer diferente, não, mas eu vou tornar mais suave. Eu vou injetar mais amor na minha relação com esse filho difícil. Ah, mas ele fez escolhas difíceis para ele, para mim, mas é ele com ele. Eu, comigo, tenho que contribuir, tenho que fazer para que seja um pouquinho mais ameno, um pouquinho mais difícil do que é. Não sei se vocês já experimentaram, né, dentro de uma situação dentro do nosso lar, quando eu escolho ser a mais paciente. Dá um bem-estar, eu escolho não piorar o que já está ruim. Dá aquela satisfação, né? Dá aquela tranquilidade. É isso. É isso aí. A gente escolhe como viver, não é? Eu escolho como é minha experiência agora. Então, vamos lá. Quantos genitores infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolverem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Depois, mais tarde, ao colher o que semearam, espantam-se e afligem pela falta de respeito e ingratidão dos filhos. Olha que o Evangelho não está nos dizendo que é garantia, né? Ele está dizendo a nossa colheita. Recebemos nós, crianças, filhos, e eles vêm para os nossos braços, débeis ainda,
prontos para receber uma nova semeadura, né? Aí a gente, dentro do nosso padrão moral, da nossa condição espiritual, a gente vai sendo co-educador, co-criador daquele serzinho, porque nós somos tutores, eles são filhos de Deus, nós somos tutores desses espíritos. E aí, de repente, ele traz esse filhotinho, traz da escola um lápis que não lhe pertence, uma borrachinha que não lhe pertence. Ah, mas é só um lápis, é só uma borracha. Aí você deixou, porque é uma coisa pequena. Ele, numa brincadeira, taca-lhe o tapa no rosto. Ai, que bonitinho, já conseguiu bater. Aí ele vai piorando as suas tendências. Ele já está mostrando as tendências que ele trouxe. Desde bebezinho a gente sabe disso, né? Morder, beliscar, depois começa a aprender as palavrinhas, e aí começa a aprender as palavrinhas erradas, e a gente vai achando tudo bonitinho, e a gente vai achando lindo, e não corrige as más tendências. Aí, quando essa criança cresce, porque ela vai crescer, ele não veio para ficar eternamente bebê, e ele cresce achando que lhe é permitido pegar tudo que ele quer, independente de ser dele ou não. Ou então, ele se torna uma criança muito rebelde, um filho ingrato. Será que não houve falta aí nessa história? Nós estaremos colhendo as aflições que nós mesmos escolhemos, porque nós não educamos quando bebezinho, quando pequenininho. Nós esquecemos de que o pequeno um dia cresce e que ele está conosco para que a gente faça uma semeadura diferente na terra do espírito. Ah, eu, por mais que eu me esforcei, né, vamos aí trazer para nós espíritas, que realmente tem uma... ontem mesmo eu estava brincando, espírita não é nem uma religião, é um modo de ser, né? A gente tem esse modo de ser, nós somos espíritas. Então, nossos filhos, a gente trabalhou com eles os valores morais, a gente trabalhou com eles, né, os valores sociais, conduzimos eles dentro do evangelho. Ele foi para a evangelização espírita infantil, ele foi para a mocidade, ele fez cursos dentro do lar, evangelho no lar, cercamos ele da melhor forma possível, com a melhor semeadura possível dentro dessa nova encarnação. Cuidamos do nosso exemplo, passamos, a gente não bebe, a gente não fuma, evitamos a mentira, evitamos não desviamos o que não é nosso, retidão moral, nos esforçamos. E aí, esse serzinho cresce e, mais tarde, a gente vai percebendo naquele jovem, naquele adulto, alguns desvios morais. Vai lhe doer, é lógico, porque nós somos pais. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos entender o quê? A minha parte, a minha semeadura naquele espírito foi feita. O meu compromisso para com ele, eu dei conta, dentro da minha condição. Mas ele, ali já é ele com ele. Por mais que ele recebeu a semeadura do evangelho, ele ainda desenvolveu alguns, digamos, defeitos morais. Aí não cabe a nós sentir culpa, porque a partir do momento que ele se torna um adulto, ele é quem vai acessar nos seus registros mentais mnemônicos, ele é quem vai acessar todos os seus pendores que ele trouxe do passado. Mas a semeadura do hoje só vai fazer efeito se ele permitir. Mas eu, comigo, estou consciente de que o meu trabalho foi feito. Então, a angústia que eu vou trazer
para mim, a angústia, a aflição que eu vou passar por meu filho não ser um espírito reto, não estar exemplificando tudo que ele aprendeu, não é uma aflição que eu trouxe da agora, que eu causei agora pela minha falta. Eu vou saber que é um registro que ele trouxe ontem, do ontem dele. Mas no hoje, eu desenvolvi o meu trabalho. E aí, a gente sabe distinguir, né? Quando a gente encontra filhos ingratos, como diz aqui o Evangelho, muitos desses é porque deixou de fazer o seu trabalho hoje. É porque no hoje, enquanto o espírito estava na terra fértil da infância, ele não fez o seu trabalho. Então, essa aflição é de hoje. E a gente vai ter consciência disso, né? Nós vamos ter consciência disso. E a gente sabe que cada um faz as suas escolhas. A partir do período da adolescência, o espírito, filho, ele vai começar os embates com ele mesmo. Aquilo que foi semeado de bom com aquilo que ele traz do passado. O que ele recebeu hoje com aquilo que ele trouxe do ontem. Na vida adulta, nós vamos ver qual foi a sementeira que venceu. Porque aí é um trabalho dele. Assim como foi conosco. Nós passamos pela nossa adolescência, que foi muito difícil, como é difícil para todo mundo. É aquele choque do que eu fui, com o que eu recebi, qual caminho que eu vou seguir. Eu recebi antes minhas realizações equivocadas no passado, me diz que eu tenho que ir por aqui. Mas eu já sei que eu indo por aqui, eu vou encontrar pedra, eu vou encontrar espinho, eu vou encontrar um buracão de todo tamanho. E a sementeira do hoje vai me mostrar o caminho de cá. Eu não sei o que tem lá. Mas, se eu sou esperto, eu vou me oportunizar a pegar um outro caminho. Porque aquele ali eu já conheço. Então, eu vou pela sementeira nova. É uma escolha minha. Eu posso ter alguma aflição? Posso, porque é normal. Nós estamos aqui para corrigir, né? Para corrigir os nossos erros do passado. Mas a minha escolha a minha nova escolha vai fazer o quê? Que eu não tenha aflições da atualidade, que vai piorar o que eu já trouxe comigo. É como eu estou sentindo uma dor de dente, e eu sei que se eu comer açúcar doce, essa dor de dente vai piorar. Eu já sei disso, porque eu já fiz isso. Então, a escolha é minha, comer o açúcar ou não. Eu vou piorar o que já está ruim, ou eu vou cuidar do que está ruim, botando coisas, medicamentos que vai melhorar. São escolhas, né? São escolhas do agora. E é isso que o Evangelho está trazendo para nós, que muitas das aflições que nós passamos hoje são elas promovidas no nosso hoje, nas nossas experiências equivocadas do agora, nas nossas escolhas do agora. A gente pode amenizar uma discussão, a gente pode amenizar uma dor maior, fazendo uma escolha diferente. Vamos lá. Todos quantos sejam feridos no coração pelos sofrimentos e pelas decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Remontem cada vez mais próximos à fonte dos males que os aflige e verão se muitas vezes não poderão afirmar: se houvesse ou não houvesse realizado tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Não é assim? Às vezes a gente fala assim, nossa, se eu não tivesse ido por esse caminho, isso não teria dado errado. De repente, se eu fizesse outro caminho, a coisa teria sido, não é? Por quê? São as escolhas. Desse modo, a quem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo?
O ser humano é, portanto, em grande número dos casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Contudo, em vez de reconhecer esse fato, julga mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, quando, na verdade, a má estrela reside em sua negligência. E não é negligência com outro, é negligência consigo mesmo. Os males dessa natureza, representam, seguramente, um contingente muito notável nas aflições da vida. As pessoas os evitarão quando trabalharem por seu aperfeiçoamento moral, assim como intelectual. Porque a lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, então, admitir que sofre a consequência daquilo que praticou, mas a lei não alcança e nem pode todas as faltas. Pune, mais especialmente, as que prejudicam a sociedade, e não as que são nocivas só aos que as cometem. Deus, entretanto, quer o progresso de todas as criaturas, e, por isso, jamais deixa de exigir a reparação de qualquer desvio do caminho reto. E não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma única infração à lei que não produza consequências compulsórias e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Conclui-se que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, sempre se exige do ser humano a reparação por transgredir a lei de Deus. Isso nós temos plena consciência, né? Nós sabemos que toda e qualquer transgressão nossa pode não ser punida pela lei dos homens, porque eles não observam, né? A lei não atinge a tudo, só aos processos sociais. Mas a lei divina, essa observa e faz com que a gente entenda o equívoco que a gente cometeu. Então, não há uma lei, ou não há uma transgressão, um pequeno desvio, por menor que seja, que mais tarde nós não vamos responder por ele. Então, é todo e qualquer, porque isso perpassa pelo nosso processo educativo. O nosso Pai quer que nos tornemos seres perfeitos. E um ser perfeito e um ser puro, ele não traz em si nenhuma mancha, nenhum desvio. Basta a gente observar Jesus. Jesus não cometeu, pelo menos não que nós saibamos, né? E eu creio que nenhum equívoco aqui no planeta Terra. Ele não transgrediu uma lei divina, nem uma lei social. E nós, que estamos há milênios transgredindo, fazendo escolhas equivocadas, achamos que vamos, né, cometer alguns deslizes e ele vai sair impune. Não vai. É a gente ter a certeza que a lei divina, ela está aí para nos corrigir, para nos reorientar ao caminho correto. E que todas essas escolhas dependem de nós. Nós já trazemos as dificuldades do passado, mas nós podemos tornar as experiências do presente menos doridos, menos dificuldade, menos angústia, menos aflição. Basta a gente observar, basta a gente trabalhar a nossa reforma íntima. Somos nós conosco mesmo. Sou eu comigo mesma. Então, as causas da aflição, as causas da dificuldade, está gritando, as dificuldades que a gente vem passando e piorando, está gritando, acorde, porque no hoje pode ser melhor do que foi ontem.
Não é porque estamos encarnados que a gente precisa passar por dificuldades acerbas. Não. A gente sabe que nós vamos enfrentar e que a gente enfrenta provas e expiações oriundas dos nossos equívocos passados, mas podemos fazer com que sejam mais suaves, que sejam menos, né, menos acrescido, menos mais suave do que foi antes, do que era para ser. É só a gente lembrar aquela história do homem que veio com um registro, né, para passar por uma experiência dolorosa, mas que durante o seu processo aqui na Terra, ele se tornou, ele fez, né, ele aproveitou toda a educação moral que ele recebeu, e ele se tornou uma pessoa melhor, ele começou a fazer o bem, a caridade, começou a movimentar a caridade em torno de si. E aí, o trabalho dele era de ferreiro, trabalhava com máquina, né? E aí, num belo dia, ocorre um acidente e ele perde um dedo. E aí, os espíritos trazem para nós a reflexão, um pergunta, por que, apesar dele ser tão bom, ele perdeu o dedo, passou por essa dificuldade? E aí os espíritos vão responder, vão dizer para eles que vamos analisar o pretérito dele, o planejamento reencarnatório dele, e quando puxam o planejamento, a ficha, né, do planejamento reencarnatório dele, está lá que ele teria que perder o braço naquela encarnação. E ia ser mais difícil para ele. Mas, por ele ter feito novas escolhas, por ele ter se tornado uma pessoa mais amena, por ele ter começado a trabalhar e construiu em torno de si um ambiente de paz, de equilíbrio, trabalhou a caridade, ele, para se ajustar com a lei divina, perdeu só um dedinho. Por castigo? Não. Porque ele precisava estar quite com a lei divina. Mas ele foi privado de uma dor maior, que é perder o braço e perder só um dedinho. Então, a gente pode fazer a situação ser um pouquinho menos difícil, não promovendo novas aflições, não piorando as aflições. Então, a gente está ciente de que estamos aqui para nos corrigir, para nos reeducar, mas muitas das nossas aflições pioram, se tornam mais acerbas por escolhas equivocadas no hoje. Estejamos atentos, é isso o Evangelho para hoje. Só faltamos 6 minutos para o nosso tempo. Alguém queira fazer alguma pontuação, pode fazer, e nós vamos para a prece. Deixa eu botar aqui que o carregador, meu celular está descarregando. Meu notebook. Quem se habilita a fazer a prece de encerramento? Tassi está aí com dor nas costas, né, Tassi? Estou vendo. Faço a prece. Tá, então, passando para você. Tá bom. Então, vamos todos reunidos no pensamento de Jesus, o nosso mestre, o nosso médico, o nosso amigo. Vamos rogar a Ele que possa nos envolver com suas doces vibrações de paz, de harmonia, nessa manhã tão benéfica para as nossas encarnações. Nós te agradecemos imensamente, Jesus, pela bênção da vida, pela bênção do culto do Evangelho no lar, pelo esclarecimento, Senhor, das nossas almas, pela facilidade com que hoje nos reunimos e fazemos os amigos espirituais, Senhor. Nos abençoe, proteja nossos lares, as nossas escolhas, ilumina as nossas consciências, Senhor, cada vez mais, para que assim possamos cumprir com consciência as leis divinas.
Fortaleça-nos, Senhor, a vontade. Que a nossa vontade seja firme no campo do bem. Abençoa, Senhor, os nossos sentimentos, para que possamos emanar as suas doces vibrações, para que o nosso companheiro, Senhor, que encontra-nos no caminho, possa te reconhecer em todos os instantes. Que a sua luz divina, a sua paz, possa reinar em todos nós, possa alcançar o nosso planeta, Senhor. Que ainda de provas e expiações, pelos delitos e sentimentos ainda contrários ao amor e à caridade, nós te pedimos que possa descer sobre nós todas as suas bênçãos, que os bons espíritos possam estar conosco, nos intuindo, nos amparando, e também, Senhor, caminhando conosco nessa encarnação. Muito obrigada por tudo, Senhor, e Deus seja louvado todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus, meus irmãos, a nossa aguinha já fluidificada. Eu esqueci. Ainda bem que os espíritos são mais espertos que a gente. Com certeza. Meu Deus. Gente, muito obrigada pela reunião de hoje, pela oportunidade do estudo. Muito obrigada mesmo. Saúde e paz para todos. Saúde aí para você, tá? Uma semana de muita luz para todo mundo.